Hoje é dia de desmistificar o TDAH. Vem comigo. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. E para falar sobre o TDAH, as dificuldades que ele traz, as vantagens de quem tem TDAH, também tem vantagens, vamos desmistificar isso com a Paula, que eu conheci através de umas cartas que nós vamos também falar hoje. Paula, seja muito bem-vindo. Obrigada. Muito bem-vinda, me desculpe. Não, tudo certo. É um prazer te ter aqui. Igualmente, igualmente. Sempre que me convidam, eu sou presente, porque eu acho importante a gente falar e tornar mais acessível, né, a saúde mental. Eu acho uma forma de tornar acessível e a gente precisa disso, né? A sua formação é psicologia. É psicologia. Tá. Só que você tem várias especializações. Isso. Quais delas vão nos ajudar hoje? Todas. Porque eu gosto disso, assim, né? Isso era uma questão minha desde a faculdade, né? O que tu vai escolher? Vai ser isso ou aquilo? Eu quero ser tudo. Né? Então, eu escolhi a psicologia, eu escolhi a saúde mental, então eu fiz diferentes formações. Trabalhei com saúde pública no início, trabalhei com psicologia escolar durante 20 anos, trabalhei com organizacional, trabalho muito com atletas. E as coisas foram acontecendo, né? E aí hoje as pessoas me perguntam, tá, do que tu gosta mais? Eu gosto de tudo. Parece TDAH. Tu vai descobrir daqui a pouco. E eu gosto disso, assim, porque eu digo que eu uso as diferentes ferramentas, né? Então, de terapia cognitivo-comportamental, da teoria sistêmica, né? De dinâmica dos grupos, que eu gosto muito também, e outras formações. E aí eu uso todas as ferramentas de acordo com a demanda de cada um. Né? Acho que isso é importante. Eu vou dizendo para a pessoa, às vezes eu vou dizendo, olha, aqui a gente está fazendo uma técnica cognitivo-comportamental, né? Hoje a gente está tendo mais uma conversa coach, onde eu vou te direcionar um pouco mais. Eu vou dizendo até para a pessoa saber, porque o meu objetivo, assim, né, Marco, quando chega alguém para mim, seja criança, seja adolescente, adulto, uma família, é tornar essa pessoa independente da figura da psicóloga, da terapeuta, né? E ela tenha ferramentas para utilizar na vida, independente da minha presença, né? Então, todo o processo de autoconhecimento, né, é realmente para que a pessoa tenha ferramentas. E acontece, assim, muito interessante, porque eu trabalhei em escolas, então eu oriento muitas famílias. Aí eu orientei uma família que tinha uma criança de 2 anos. Daqui a pouco essa de 2 está com 7, daí atendi. Aí essa de 7 está com 14. Mãe, quero fazer terapia, eu quero ir lá na Paula. Ficou uma... Aí eu atendo com 14. Agora eu tenho essas de 2 que já estão com 25. Então eu acompanhei em diferentes fases da vida, entre idas e vindas, porque eu acho isso também muito importante, esse processo de autonomia, né? Então tem feito sentido fazer dessa forma. Que maravilha. E o que te levou à área da psicologia? Essa pergunta eu gosto quando me fazem, porque eu sempre cuidei. Eu era uma criança que eu gostava de brincar com bonecas grandes. E essa é uma pergunta boa, assim, de fazer. O que tu brincou para saber a escolha profissional, né? Porque a infância nada mais é do que um ensaio da vida adulta. Então, eu ensaiei cuidar. Então, eu brincava, eu tinha meus bebezões. Eu não gostava de boneca pequena, eu gostava de boneca grande, com os carrinhos, com a minha sacola de fralda, mamadeira e tal. E aí, eu gostava de fazer isso. Então, eu saía com o bebê, eu ia lá, trocava a fralda, voltava. Então, eu ensaiei cuidar, né? E aí, com as minhas amigas, eu sou do interior, sou de Cachoeira do Sul, então na mesma rua tinham muitas crianças, né? E independente de eu ser a mais velha ou não, eu era essa que era a professora, que nas brincadeiras eu era mãe. Aí eu tenho uma amiga minha dessa época, assim, e que ela me escreveu num determinado momento no direct lá no Instagram, Paula, eu aprendi a ser mãe pela forma que tu me cuidava quando eu era criança. Lindo, né? Tá. Então eu maternei desde sempre, cuidei desde sempre, e a psicologia me coloca nesse lugar, né, de forma. Então, assim,
Está muito ligado ao meu propósito, eu entendo, de vida como propósito, aquilo que a gente faz independente de remuneração. E eu já fazia isso pequena e sigo fazendo. É o amor ao atender, ao cuidar. Amor pelo próximo. É genuíno, assim, Sim. não é de faz de conta. Mas, indo para o nosso assunto. Tá? Misticismo sobre TDAH. A gente tem que ter cuidado, assim, né, Marcos? Aliás, porque... muita gente se diz, muita gente acha que tem e não tem. E não tem, tá? Tem então, o TDAH, isso. TDA. E ficou meio, assim, passou um período que ficou entre uma moda, Sim. né? Enfim, então, assim, quando alguém me procura, né? Ah, Paula, fui encaminhada da escola X para fazer um psicodiagnóstico para saber se eu tenho TDAH. A pessoa já chega com o nome do que tem e quer fazer um teste, né? Eu digo, bom, não faço psicodiagnóstico, tem pessoas que eu indico caso seja necessário, né? Mas primeiro eu quero entender como é que funciona, seja essa criança, né? Seja um adulto. Acabei de dar um diagnóstico esses tempos para um homem de 50 e poucos anos, que ele tinha várias dificuldades ao longo da vida e não sabia por quê, e a gente entendeu, tá? Então, assim, eu prefiro olhar a vida como tá, o contexto, porque pode ser um sintoma, isso é bem importante a gente diferenciar, e eu posso trazer, assim, um recurso para as pessoas diferenciarem, pode ser um sintoma socioambiental, ou seja, não tem nada orgânico, mas é algo do ambiente que está disfuncional e aquele sintoma aparece para quê? Para proteger daquele ambiente, né? Às vezes se configura um transtorno, às vezes não, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. E eu tenho um bom olho clínico, né, para o TDAH, assim, porque eu, né, gosto de compartilhar isso e quando eu acabo anunciando para a pessoa, eu tenho diagnóstico, né, e fiz tardio. Eu tive meu diagnóstico eu já estava na faculdade. Mas eu fui uma criança, então eu brincava assim, né, tinha mais irmãos. Eu era dita a pateta, né, porque, ela fica lá viajando, ela esquece as coisas, né. Enfim, e eu escutei, e o que eu acho arriscado não ter o diagnóstico fazendo o link com a minha história, e por isso que eu levo para os pais, né, de mim. Porque pode, não aconteceu, mas pode baixar a autoestima. Porque tu passa ouvindo, tá sempre desligado, tá com a cabeça no mundo da lua, esse guri não para quieto. Como eles dizem para mim, Paulo, eu sou descomportado. E às vezes é uma impulsividade que não consegue controlar, enfim. Então, meu primeiro momento, eu faço uma escuta. Se é uma criança, eu chamo a família, os pais, e eu escuto de forma ampla, tá? E faço trabalho muito com orientação parental. Então, primeiro eu digo, vamos arrumar a casa. Como é que tá a rotina? Como é que tá a autonomia? Porque horário de dormir, horário de levantar, horário de refeição. Uso de eletrônico, porque hoje tu pode criar um sintoma de TDAH exclusivamente por uso excessivo de telas, que tu libera um monte de dopamina, a criança vai ficar lá, né, desorganizada, desnorteada de estudo, né? Então, assim, primeiro vamos ver como é que as coisas estão. Aí eu oriento manejos, né, de mudanças, para que antes de a gente fazer uma avaliação formal, se necessário, primeiro vamos fazer isso. E depois que arrumar a casa, quanto tempo é necessário para poder fazer esse diagnóstico? Porque tem um tempo. Tem um tempo, né? E assim, depende muito, tá, Marco, assim, da idade, da característica da família. Às vezes a família não consegue organizar a casa. Certo. Porque tem algo, né, que está disfuncional na família como um todo. Aí eu vou fazendo paralelo, tá? Mas, por exemplo, se eu atender só a família, eu oriento, vejo se é possível. Se não é possível, eu já entro com outro profissional em paralelo que possa fazer essa avaliação, né? Conforme estão sendo os prejuízos dessa criança ou adolescente no dia a dia, tá? Então, eu sempre avalio isso. Então, não tem um tempo muito preciso, mas eu tenho uma boa pergunta que eu faço sempre para criança ou para adolescente, que é, por exemplo, uma menina me diz, minha mãe tá sempre reclamando, Paula, que eu não guardo minhas coisas, que eu esqueço de fazer o tema, que eu demoro no banho. Aí eu pergunto, depois que já tem um certo vínculo comigo, 2, 3 encontros já dá. Tu não faz porque tu não quer ou porque tu não consegue? Isso é uma boa pergunta. Não, eu não consigo. E aí eu vejo por que não consegue. Então pode, né, ter isso. Às vezes me dizem, eu não sei. Então a gente vai descobrir. Eu quero que tu observe, daí a gente vai trabalhando assim. Mas eu disse que eu ia falar assim, como olhar, e eu sempre pego as características da criança, do adolescente e do adulto, né? Tudo é normal a gente apresentar. Como é que a gente vê que é um sintoma? A frequência que algo acontece, a intensidade e se traz prejuízos. Exemplo, febre. Tá um dia de febre, né? Tá 37,5, tá brincando, correndo, comendo. Tá tudo certo.
3 dias de febre, 39,40. Tá prostrado, deitadinho, não quer fazer nada, é sintoma. Sim. A gente leva na emergência, né? Vamos ver o que que tem. Então, com as características também, a gente faz dessa forma. Então, assim, é muito agitado, né? Qual é a frequência que isso acontece? Todos os dias, em todos os turnos, quais são os prejuízos, né, que isso traz para a vida. Eu tenho feito com as crianças, quando elas vão para avaliar, para levar ou no psiquiatra ou no neuro, porque às vezes é uma consulta muito curta para que eles possam entender, e eu tenho uma crítica que as crianças já saem tudo medicadas, tá? Então eu faço com eles, ensino isso, frequência, intensidade, prejuízo, eu tenho tabelinhas ali, depois eu posso mostrar, que eu construo com eles na hora, para eles colocarem. Então esses dias fez para mim a semana passada, os sintomas dele, que ele diz que ele é desatento, irritado, desorganizado. Aí ele fez diferente, porque ele pratica esporte, eu trabalho muito com esporte também, e ele pratica esporte também, daí ele botou, Paula, eu vou separar 9 anos. Em casa, na escola e no esporte, cada um dos itens. Ele que foi criando a tabela. Ele que organizou. Ele organizou. Olha só. Né? E aí, ele dos prejuízos é que todo mundo me vê como alguém que não consegue. Tá. Gente, e aí a gente tem que... Autoestima lá embaixo. Já tá. E aí deprime. Esse menino, por exemplo, né? Ele tá deprimido. E aí tu vai criando outras situações, né? Então, assim, por isso que o diagnóstico, né, precoce, ele previne, né, outras demandas depois, né? Mas sempre olhando amplo, né? Um olhar sistêmico, assim, pra gente não ser também... já vamos medicar e eu não sou nem contra nem a favor. Eu acho que tudo... né, está a serviço desde que seja necessário e pelo tempo que for necessário, porque eu tenho sempre o objetivo assim, que se necessário medica, porque está muito desorganizado ou muito hiperativo, enfim, aí o que eu faço? Aproveito esse período para trabalhar a família, para organizar a rotina, eu trabalho a psicoeducação para que tenha outras ferramentas, que eu posso sugerir algumas, para lidar com isso no dia a dia, aprendeu, está maduro, tiramos e pode usar a medicação só quando necessário. Né? Eu tenho um que hoje ele tem 15 anos, mas foi um menino, aprontou todas, foi expulso de escola e tal, eu andava acima do telhado da escola. E aquele, assim, de eu ter que segurar, eu fazer contenção física no consultório mais de 1 hora. Né? E aí na pandemia a família me procurou de novo e ele chegou de máscara, nunca vou me esquecer, os olhinhos cheios de lágrimas. Eu vim aqui para te contar uma coisa, Paula, 13 anos. Eu não preciso mais usar a medicação, eu deixo na minha mochila. Quando eu noto que eu tô... né? Porque daí tem toda uma autorregulação, já identifica, eu tomo. E eu vou querer fazer psicologia quando eu for grande, porque eu vou querer ajudar outras pessoas que nem tu me ajudou. Eu digo, esse menino, assim, é assim... E é por isso que a gente faz, né? Assim, ajuda pessoas, porque é isso. Então, ele aprendeu, ele tem ferramentas, ele tem recursos, né? Agora tá na adolescência, 15 anos, quis voltar pra terapia por outras demandas que não mais essas. Que né? maravilha. Maravilha. Isso é muito bom. E agora vamos pro outro lado. Tá. Benefícios de quem tem TDA ou TDAH. Vamos diferenciar também. Porque tem o bom, né? Eu comecei dizendo... O que é o TDA e o TDAH? Isso. O TDA, transtorno de déficit de atenção. A pessoa tem mais, né, desatenção. E o H é da hiperatividade. Então, tu pode ter só o TDA e tu pode ter com a hiperatividade ou sem, tá? Em geral, vem junto, tá? Vantagens, né, Marco? Então, assim, ó, quando sempre um sintoma, ele vem para nos mostrar algo, né? Ele vem para proteger. A gente costuma olhar para sintoma como algo ruim. Então, se lá na infância essa criança precisou criar, né, esse sintoma ou né, de desatenção, por exemplo, talvez tivesse algo no ambiente que era melhor ela ficar desatenta para dar conta, né? Aí pode até desenvolver... É uma autoproteção. É uma autoproteção. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Como uma hiperatividade, né? Às vezes, o que pode ser? Uma família que tá alguém muito deprimido, muito parado, então alguém que começa para desacomodar todo mundo, né? E aí eu sempre vou mostrando isso para a família também, tá? Eu digo assim, um sintoma de uma criança, ela tá mostrando algo que a família toda precisa ver. Então eu nunca fico só, eu digo, paciente identificado, só nele. Vamos ampliar. Uma versão holística. Uma versão, exatamente. Então isso é uma vantagem. Se a gente aproveita aquilo que está acontecendo para mostrar para essa família, para esses pais, algo que eles não estavam conseguindo ver antes de ter filhos, né? Ele está ali para mostrar isso também, tá? Então isso eu acho uma grande vantagem e a gente olhar para isso é importante. Não, por isso que eu disse, aí a gente exclusivamente dá uma medicação, deixar com essa criança
esse, né? Porque aí eu que não consigo, eu que não tô, é muito pesado, né? Eu costumo dizer, né, como eu disse, eu tenho um diagnóstico que eu adoro ter, porque eu sou uma pessoa que eu fico muito ligada nas coisas e atenta, por exemplo, pode chegar, ontem eu encontrei um adulto que ele me disse, oi, Paulo, tudo bem? No primeiro momento eu pensei, quem é esse homem e tal? Daí ele me disse assim, o Dudu tá com 25 anos. E eu pensei, Dudu, eu atendi o Dudu quando ele tinha 2. Aí me veio toda a história do Dudu, né? Ou seja, a minha atenção, ótima, né? Porque o déficit de atenção, o que acontece? Tu perde a atenção e o interesse por aquilo que não é tão prazeroso. Então, por isso que às vezes fica falando, é malandro. Não, o videogame fica lá, Paula, horas. Claro, dá prazer imediato. Sim. Né? Então, a desatenção, ela se dá naquilo que não gera prazer. Por isso que quando vai organizar a rotina, por exemplo, fazer de uma forma que gere prazer. E a hiperatividade também, eu digo que eu também adoro, porque me ajuda a fazer tudo o que eu quero, que hoje eu estou já de forma organizada, né? Eu tenho ferramentas de fazer uma lista, de ter horário para as coisas, de usar a agenda, né? De fazer de uma forma que eu consiga dar conta. Então, também me ajuda, né? Eu também acho uma grande vantagem, né? Tanto a desatenção, porque eu tenho uma facilidade, trabalho, chego em casa, tenho uma facilidade de me desligar. Sim. Assim, absoluta. As pessoas dizem, eu saio de férias, mas não consigo. Eu consigo. Eu saio pro fim de semana, já desliguei, já viro a chave, já virei para outra coisa. Já desconectou. É ótimo, né? E quando tem que conectar, conecta de novo, né? E tá tudo certo. Então tem, né? Mas isso é necessário um treinamento. Treinamento. Tem que treinar. Primeiro tem que aceitar, né? O processo de aceitação de que aquilo existe, né? Que não é ruim, que é algo... E até para as crianças eu vou ensinando e vou dizendo, né? E por isso que eu sempre trago para eles, assim, eu digo, quem tu acha que nessa sala mais também tem TDAH? Eles ficam, né, procurando, só tá nós dois, né? Aí eu digo daí eles acham interessante, assim, né? Esses dias um me disse assim, Paula, como será que deve ser uma vida sem TDAH? Eu digo, não vou poder te ajudar. Tá, nisso não, eu né? não te ajudo. Aí ele deu os exemplos, olha o exemplo dele que foi uma vantagem. Ele disse, hoje antes de vir pra cá, eu tinha 30 minutos. E aí eu interfonei pro fulano pra gente descer e bater bola. E ele me disse, não dá, não vai dar tempo. Aí eu pensei, vou ligar pro outro, porque eu sei que ele é tipo eu. Aí eu liguei e o outro desceu comigo. Aí ele disse, viu? Quem não tem TDAH não aproveitou o tempo. Olha só. Então, é isso, né? Mas, de novo, as ferramentas, né? Então, assim, muito um processo de psicoeducação. Primeiro, assim, aceito o que eu tenho, reconheço, se preciso de medicação, vamos usar a medicação, tá? Tem crianças que resistem, tem um nome de medicação, não sei se tu conhece, tem várias hoje, mas tem um que se chama Concerta. Sim. A criança não tomava. E a gente descobriu... Por causa do nome. Aí ela me disse, Paula, por que eu vou tomar um remédio que tem esse nome? Eu não tô estragada. Eu disse, tu tem toda a razão. E aí, com essa medicação, não ia ter adesão. Sim. Né? Mesmo que talvez fosse, e tem outros, né, outras que poderiam. Aí tivemos que trabalhar isso, porque ela já estava com baixa autoestima, claro que o nome colou, né, na demanda dela. Mas tu vê, ela escondia a mãe achou um monte de comprimido, que ela escondia não tomar. E tinha um bom motivo, né? Sim. Então, aceitação, se precisa de medicação, que se organize de tomar medicação, saber os efeitos dessa medicação, para que tu não fique refém dela, né? Para saber quando precisa e quando não precisa. Sim. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu não uso. Caso necessário que eu vejo, tem dias que estou mais agitada, ou começo a me enrolar um pouco mais, eu digo, hoje eu vou precisar. Tá. Mas é uma subdose hoje, eu digo que é só para regular lenta e toco ficha, né? Fazer uma rotina organizada, mesmo que não precise, e com crianças e adolescentes, eu gosto que faça por escrito, e adultos também, tá? Por exemplo, esse adulto que eu te disse de mais de 50 anos, até hoje, depois que ele teve o diagnóstico, faz uns 13, ele faz listas diárias. Aprendeu? E deixar visível. Ele anda com o bolso. Check, isso, né? É simples. E é uma coisa, mas eu sei, às vezes me diz assim, mas eu sei a minha rotina. Escreve. Se tu escrever, a chance de tu esquecer é muito menor. Sim. Né? Então, isso é importantíssimo. E quando está ali escrito, você vai ticando ou não, mas tendo escrito fica mais fácil, porque você não fica preocupado. E agora eu tenho que fazer, tenho tempo, tá no horário, não a gente sempre acha que vai dar tempo. Esse é o problema do TDAH. É uma doideira. Isso, né? E outra coisa que a gente estava comentando ali antes de entrar, o sono. Às vezes assim, chega, mas vamos ver como é que tá esse sono. Então, regular o sono. Porque não adianta eu dar uma medicação, tá usando um monte de tela, que eu digo, nós estamos agindo a tela contra a medicação, e
não vai funcionar. Então, aí eu explico, né? Mostro o vídeo, se é criança também, adolescente. Porque se eles não aderirem à ideia, não entenderem o benefício que vai ter, não dá, vão ficar patinando. Então, assim, eu acredito muito nesse trabalho psicoeducativo, Sim. né? De esclarecimento, de entender o que acontece, como é que melhora, e aí funciona. Então, rotina, organizar sono, tá? Organizar o uso de eletrônico, tá? Porque é um uso, assim, claro que vai trazer... E aí eles me perguntam, porque eu não deixo usar antes da consulta. Eu nem na sala de espera lá na minha clínica, eu tenho gibi, revista, joguinho, manual, cruzadinha, né? E peço, e aí para não usar, seja adulto, seja criança, porque a pessoa entra, leva uma meia hora para... Né? Aí uma menina foi atender ela essa semana, daí ela chegou já dizendo, Paula, faz meia hora eu não usei o meu celular. Mas ela estava desatenta. Tá. E eu disse, mas tu tomou tua medicação hoje antes de vir? Porque às vezes ela não toma, eu anoto na hora. E ela é uma menina que realmente precisa, né? Pra conseguir, nesse momento, ainda precisando. Não, eu fiquei na televisão. Televisão não é, né, a mesma coisa. Eu disse, é eletrônico. E aí, então tudo que for tipo de telas, iPad, eu digo, usar tudo, né? Sim. Tudo é a mesma coisa. Ah, tá, agora eu entendi, não vou fazer mais porque vai perder a atenção. Né? Então, sono, alimentação, então, em geral, adoro, depois vem uma nutri que vai poder falar melhor, né? Talvez complementar, mas açúcar em geral, adoro um açúcar, um doce, e daí substitui por outros alimentos, também vai deixar mais agitado, né? Então, é um monte de fatores que contribuem, né? Para, né, assim, potencializar os sintomas, que a gente pode reduzir eles com manejo, com organização, com técnicas... Pode facilitar muito a vida. Muito, muito. Então, assim, técnicas de relaxamento eu uso bastante, né? Às vezes chegam a milhão, eu digo, tá, para, aí eu escureço a sala, daí eu boto o robozinho lá que tem as luzes, vamos botar uma meditação guiada, porque eles dizem, não, só barulho eu não consigo, tem que ser guiado. Tá, vamos fazer então junto, daí vai indo. Aí tá, passou... Rapidinho já... Adulto, inclusive, às vezes chega... Tá, respira, porque eu não consegui entender nada, eu digo assim, né? Ah, tá, desculpa, não tem que pedir desculpa pra mim, isso tá acontecendo dentro de ti. Sim. Né? Ai, tá bom, eu me dei conta que essa semana eu tô assim mesmo. Aí tá, fez. Que aí, às vezes a pessoa quer aproveitar o tempo inteiro da sessão e tá achando que não falar é aproveitar. Não, agora nós vamos baixar a guarda. Então, assim, muito, muito importante, né, Marco? Assim, e dando essas ferramentas. O que eu disse, chegou lá na terapia, eu sou essa pessoa que vai trazer as ferramentas, né, pra utilizar. Vai ajudar a guiar o caminho. Ajudar a guiar o caminho. Infelizmente, estamos chegando no final do programa. Temos poucos minutos. Nós falamos antes sobre o grupo do WhatsApp, grupo VIP do Papo de Terapeuta, onde ali a gente coloca dicas, coloca textos, alguns vídeos, onde todo mundo pode interagir. Né? As pessoas que nos assistem podem entrar em contato, às vezes para tirar uma dúvida, fazer uma sugestão, perguntar e ter acesso a muitas coisas que não só eu, mas os convidados também colocam. Então, depois você vai me enviar algo que nós vamos colocar lá, que é exclusivo para quem está dentro do grupo VIP. E isso é bom porque, assim, eu tenho com pais e famílias sempre materiais, eu mando os cards. Ó, isso que a gente trabalhou hoje, já mando a ferramenta. A meditação, tá aqui a tua meditação. Isso é maravilhoso. Tá aqui o planejamento da rotina, né? Mas fala um pouquinho das tais das cartas. E agora? Que foi como eu te conheci. Foi, tá. Então eu trouxe elas aqui, que elas eu lancei esse ano, tá? Dentro isso que eu falei antes, assim, de vontade de ajudar, de estar a serviço das pessoas, enfim, é uma forma de estar mais acessível. E as cartas de insight, então, elas são insights de sessões de terapia. Então, a partir daquilo que eu reflito, assim, com a pessoa ali, me vem, assim, um insight para compartilhar e que vai fazer sentido para as pessoas, eu gravo um vídeo. Foi até uma paciente uma vez que me disse, Paula, por que tu não grava um vídeo que faz tanto sentido? Sim. Né? E eu peço para as pessoas no final da sua sessão, eu pergunto, o que tu aprendeu a teu respeito hoje? E aí eu tenho um caderninho, podia ter trazido para ti, depois eu envio, de insights e a pessoa escreve. Porque senão a pessoa chega na sessão seguinte e diz assim, o que é mesmo? Onde a gente parou? Eu digo, eu sei, mas é importante que tu saiba. Pega teu caderninho. E aí vieram destes vídeos, né, uma história bem interessante, assim, de como eu conheci a pessoa da editora. A gente construiu, então, um texto curto, objetivo, porque hoje as pessoas querem tudo curto e objetivo, mas a ideia de insight é também ser curto e objetivo. E aí, no final da sessão, agora, né, com as cartas, ou que nem eu ando na bolsa, ou uma me mandou esses dias, Paula, a gente foi fazer um encontro de amigas e cada uma tirou uma carta, isso durou 4 horas, a gente discutindo a nossa vida a respeito daquilo.
A respeito das cartas que iam saindo. Com mais profundidade. Quer tirar uma? Eu quero. Então eu vou te ensinar como é que eu oriento em geral, tá? Dá tempo? Dá. Então assim, ó, vamos fazer uma que é mais rapidinha, que tu vai dizer assim, eu e o teu nome completo. Eu, Marco Antônio Marzola. Hoje, dia 14 de novembro de 2025. Hoje, 14 de novembro de 2025. E este é o momento presente. Esse é o momento presente. Vou olhar para algo importante na minha vida. Vou olhar para algo importante na minha vida. Bota uma intenção. A realidade acalma? Você já percebeu que as histórias que cria na sua cabeça podem complicar a sua vida e intensificar situações desagradáveis? Várias vezes. Por isso, o ideal é buscar evidências baseadas na realidade. Embora a realidade possa não ser a ideal, elas nos permitem planejar ações. Caso contrário, corremos o risco de criar uma versão pior da realidade que, na verdade, não existe. Você costuma olhar a realidade? Você costuma? Você costuma? E você costuma? É isso. E é bem assim. Bem assim. E até faz conexão com o tema do É TDAH. a preocupação. Isso. E se eu estou muito imerso no sintoma, eu não consigo enxergar a realidade como ela é. Sim. Então eu tenho que tirar um pouquinho do sintoma para a pessoa poder enxergar e poder escolher a sua vida do jeito que ela quer, né? Então são essas as cartinhas. Maravilhoso. E através do seu contato as pessoas podem comprar as cartas, adquirir Podem. e tem. Essa aqui eu vou elas deixar para ti, para vou deixar usar. aqui para vocês pro programa de presente, ó. Gratidão. Obrigada. Adoramos. Obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Já Adorei viu que eu o gosto nosso de falar, né, programa. Marcos? Se me deixasse, eu ia aqui, ó. Ah, mas vamos marcar um outro de 1 hora, mais Tá bom, comprido, tá para que a ótimo. gente possa aprofundar um pouquinho mais. Então tá bem bom. Obrigada. Adorei o nosso programa. E até o próximo Papo de Terapeuta. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, Que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.